Um dos flagelos que envergonha a humanidade é a questão da fome. Não são situações isoladas nesse sentido, de tragédias, de problemas aqui ou ali. Elas vêm se mantendo no decorrer do tempo, no mundo todo, milhões de pessoas que não têm acesso ao alimento, apesar de ter aumentado a produção e de nós termos aí as notícias todas no sentido, inclusive, de perdas de muitos alimentos. O Brasil não é uma situação diferente. Nós temos nas dimensões continentais do nosso país e praticamente em todas as localidades, nas mais de 5.000 localidades brasileiras, este problema também presente. O lamento e toda uma mobilização que foi sendo feita por movimentos sociais e pelas próprias pessoas desassistidas e que têm essa situação, fizeram com que algumas medidas fossem sendo tomadas para se associar àquilo que muitas instituições, igrejas, enfim, fazem, algumas permanente, outras pontualmente, para minimizar esse problema. E o enfrentamento disso tinha que ser com uma ação governamental, permanente, e aí se chegou lá no início dos anos 2000 com o Comunidade Solidária, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, e que depois os nomes e as ações eles foram se transformando, conforme os governos que vieram se sucedendo, passamos pelo Fome Zero, o Bolsa Família, depois o Auxílio Brasil, e voltamos novamente ao Bolsa Família, que é o que nós temos hoje, que atinge 20,8 milhões de famílias. É um número expressivo. Mas ainda temos 8,4 milhões de brasileiros, que neste momento perambulam pelas ruas, perambulam pelas portas de restaurantes, pelos lixões, à procura de alimento, porque amanheceram sem esta certeza de onde e como buscarão alimento para si e para seus familiares. Diante disso, nós temos realmente um grande desafio e que passa por mais recursos para o Bolsa Família, mas também de políticas estruturantes feitas para que dê condições da economia progredir e de que tenhamos, logicamente, uma diminuição do número dessas pessoas que necessitam desse programa governamental. Até porque uma das críticas, e num processo democrático, num regime democrático, como é o caso, isso é bem-vindo sempre, ela se dá no sentido dessa permanente necessidade de um grupo muito grande de pessoas. E isso é verdadeiro. 13 dos 27 estados têm mais usuários do Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada, demonstrando também a questão de uma opção pela informalidade. Mas o que precisamos é de recursos orçamentários. Lamentavelmente, a fome, mesmo sendo dita, ela não é prioridade no orçamento, porque existem outras prioridades, como a gente vê, o perdão às dívidas dos partidos, os fundos eleitorais e partidários, e por aí vai. E a fome entra lá num plano que não dá condições de aumentar o número de pessoas. Uma outra crítica que ela digamos assim, é fundamentada, é no sentido da famosa porta de saída, ou seja, de que as pessoas consigam ser capacitadas para deixarem esse programa e, logicamente, ir aumentando o número de outras que estão nessa necessidade, de maneira geral, diminuindo todo esse cenário. Betinho já dizia, há muito tempo atrás, foi um dos iniciadores ou alguém que levantou essa questão da fome, de que a fome tem pressa. E é verdadeiro, as pessoas que têm fome, elas têm pressa. E eu acrescentaria que elas têm pressa e têm necessidades diárias. Não é uma coisa que tu resolva e que possa esperar. A cada dia, as pessoas elas têm essa necessidade básica para a sobrevivência. Então, como nós temos, no país como um todo, esta questão, eu acho que o enfrentamento disso não pode deixar ser passado, já que nós temos aí tantos brasileiros nesta condição.
Boa tarde.